Olá, turma, bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Que Deus abençoe esse nosso dia, essa nossa terça-feira. Nós vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje, tá? Então, nós vamos começar aqui com a nossa agenda, tá? Então, vocês vão reescrever ela na própria agenda de vocês, tá? Então, nós temos matemática com a primeira classe, que nós já vimos, tem um conteúdo já com as unidades e dezenas, tá? Vamos ter também, né, dar continuidade às ciências até onde vai o universo, com atividade ainda que falta para concluir. Ética, nós temos o tema diálogo. E para casa, no caso, né, lembrando, se vocês estivessem em sala, né, presencialmente, seria ética na página 11 e 12, tá? Então, vocês vão escrever essa agenda na própria agenda de vocês. Vão pegar esses livros, tá? Matemática, Ciência, Cidadania Moral e Ética, tá? Que nós vamos trabalhar hoje, ok? E vamos dar início aqui à matemática, o nosso conteúdo de matemática. Então, turma, nós já vimos, né? Essa primeira classe, que é a primeira classe das unidades e dezenas, tá? Como nós vimos, o sistema de numeração decimal ele é organizado em ordem e classes, tá? Nós temos essa divisão de classes e as ordens, tá? Cada ordem é cada classe e cada classe tem o seu nome, né? O seu nomezinho registrado, como vocês estão visualizando aí logo abaixo. E agora nós conhecemos já, né? Já vimos anteriormente, né? A primeira classe, que é a classe das unidades simples, tá? No quadro abaixo, né, de ordem, a representação do número 32, percebam aí, né? Você tem esse quadradinho, que é o que você já conhece, né? Já fizemos algumas atividades, né? Relacionado a esse valor posicional, né? Nas ordens, então temos o número 32. Perceba aí que o 32, 2 está na unidade e o 3 na dezena, tá? Então aqui ele está o quê? Decompondo esse número, está separando, tá? Na ordem em que eles são, que eles significam, tá? Então 2 são 2 unidades, 3 dezenas, tá? A centena, essa ordem vai ficar vazia porque não existe nenhum número aí, é apenas o número 32, tá? Então, decompondo o numeral, temos 30, tá? Mais 2. Então, nós vamos ter o número 32, ok? Da mesma forma, é o número 96, tá? O 6 ficará na unidade, o 9 ficará na dezena. Centena ficará vazia porque não existe número nenhum, é apenas 96. Então, nós temos 9 dezenas e 6 unidades. Então, nós temos 90 mais 6, que é igual a 96, que é essa decomposição, né? Colocando os números nas suas ordens corretas, tá? Então, aqui, vamos entender, né? A classe das unidades simples. Percebam aí esse bloquinho, esse daí é o material dourado, tá? O material dourado, ele foi criado pela Maria Montessori, né? Que preocupada, né? Com crianças que tinham algum tipo de dificuldade ou deficiência, ela criou esse material, tá? Para ensinar as unidades, dezenas e centenas, essa decomposição de números. Só que esse material foi tão incrível para as crianças que saiu dessas crianças que tinham muita dificuldade ou alguma deficiência e veio para todas as crianças do ensino regular, tá? Então a Maria Montessori ela criou, tá, esse material dourado, né, para ajudar as crianças nessa parte de matemática, tá? Principalmente crianças que tinham dificuldade, mas deu tão certo que veio, né, para todas as outras crianças também, tá? Então, o material dourado, ele ajuda você a compreender quem são as unidades, que é apenas aquele bloquinho ali que vocês estão visualizando. Se tem apenas um bloquinho, é uma unidade. Se tivesse dois, era duas unidades. Se tivesse três bloquinhos daquele ali, seria três unidades. E a dezena, esse maior, né, é uma dezena, tá? Então, ali percebam que essa dezena aí, ela vai ter 10 unidades, ok? Então, se tivesse duas, seria 20 dezenas. Se tivesse três, seria 30 dezenas, tá? Então, é um material em que ajuda muito essa percepção de compreensão das unidades, dezenas e centenas. Esse bloquinho maior, tá? É as centenas, ali tem 100 unidades. Tá? Então, toda vez quando você visualizar aquele bloquinho maior, ele vai representar
as centenas, que vai ter 100 unidades ali juntinhas, tá? Então, percebam aí, ó, unidade, dezena e centena. Temos uma unidade, 10 dezenas e 100 centenas, ok? Então, esse aqui é o nosso material dourado, né, que representa a classe das unidades simples, ok? Então, vamos só reforçar aqui, tá? A classe das unidades simples, nós temos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Hoje, nós estamos vendo primeiramente as unidades e as dezenas, tá? Na próxima aula, nós veremos as centenas, ok? Nós temos o numeral 100, percebam aí como é que ele está aí decomposto, né? Nessa classe das unidades simples. Nós temos a primeira ordem aí, né? A ordem das unidades, temos o 0. A segunda ordem temos as dezenas, o 0, e eu estou mostrando a terceira ordem, né, que é para vocês entenderem, tá? Temos as centenas, que é o número 1, tá? Nós temos o numeral 100, ok? Então, é dessa forma em que ele vai se posicionar nas ordens, tá? Então, aqui nós temos a primeira classe, ok? Só para recordar, tá, turma? Então, na semana passada, nós vimos a questão das classes, tá? Eu coloquei um número bem grande para que vocês pudessem compreender, tá? Nós temos 359.285, tá? Então, percebam logo aí em cima que as classes, elas vão ter 3 números, unidade, dezena e centena, tá? Então, o 285 vai ser a primeira classe, que eu coloquei logo ali abaixo, e o 359 será a segunda classe, tá? Percebam logo abaixo ali, ó, temos a primeira classe, a classe das unidades simples, e a segunda classe, ou a classe dos milhares, tá? Por que eu coloquei? Que é para vocês compreenderem, tá? Então, nós temos aí o 285 posicionado nas suas ordens, tá? O 5 na primeira ordem, 8 na segunda ordem e o 2 na terceira ordem, tá? E temos o 359, que é o primeiro número, lá posicionado na segunda ordem, tá? Então, temos o 9 na quarta ordem, o 5 na quinta e o 3 na sexta ordem. Então, quantas ordens tem esse número? 6. Quantas classes tem esse número? 2. Ok? Certo? Lembraram do que a gente viu na aula passada? Então, vamos seguir aqui, tá? Lá na atividade de vocês, turma, vocês vão observar, né, na primeira questão, vocês vão ter que observar esse material dourado e escrever o numeral que representa cada quantidade. Lembra o que a gente viu lá na primeira imagenzinha? Então, lembrem-se o que quando é unidade, dezena e centena, tá? Coloquei a imagenzinha lá para vocês visualizarem. Então, na letra A, que número é esse que está sendo representado aqui pelo material dourado? Na letra B, qual é o numeral que está aqui sendo representado? Então, vocês vão observar cada um desses materiais dourados, né? Aqui que estão posicionados. Vão dizer que número, tá? Escrever lá qual é o número que eles estão representando, ok? Na segunda, faça uma estimativa, escreva quantas caixas, né? Como esta, né? Você acha que coube dentro da caixa maior, né? Então, vocês têm uma caixazinha menor, tá? Então, quantas caixas caberiam nessa menorzinha aí, tá? Então, é um cálculo que vocês vão ter que realizar, tá? Façam uma estimativa, tá? É uma estimativa em que vocês têm que colocar aqui, tá? E escrever quantas caixinhas, né? Que você acha que cabe dentro dessa maior aí, tá? Então, vocês vão fazer um cálculozinho aí, ok? Na terceira, Saulo tem 10 moedas, né, de R$1 e quer trocá-las por uma cédula, tá? Qual é o valor da cédula que Saulo vai receber? Marque a resposta correta. Então, aqui é só vocês contar, tá? Quantas moedas de R$1 tem e vocês vão de imediato, né, saber. Se não, pede a ajuda do papai ou a mamãe. É só vocês contarem quantas moedinhas tem aqui. Tá? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Temos 10 moedas de R$1. Eu quero trocar por uma cédula. Qual é a cédula que eu vou receber? Então, tá bem fácil essa aqui, ok? Então, vamos dar sequência aqui. Lá na quarta questão, turma, nós temos, né, Jane tem 20 moedas de R$1. Quantas notas de 10 ela irá receber ao trocá-las
por cédulas, tá? Então, ela tem 20 moedas de R$ 1. Ela vai trocar por cédulas. Quantas cédulas de R$ 10 ela vai receber? Também tá bem fácil, tá? Na terceira, observe o numeral, né, que é o 54 aí, e depois complete as frases de acordo com o que você percebeu, tá? Então, o numeral é 54. Aí aqui tem, ó, logo abaixo, ele tem ordens. Quantas ordens eles têm? Tem, tá bem fácil, é só a quantidade de número, tá? Então, a ordem vai ser a quantidade dos números posicionados, tá? Então, quantas ordens esse número tem? Então, vocês vão responder. O algarismo tal, aqui, né, é o que ocupa a primeira ordem. Qual é o número que está ocupando a primeira ordem aí? Visualmente, né, já dá a resposta. O algarismo é o que ocupa a segunda ordem. Então, qual é o que está ocupando a segunda ordem? Ok? O algarismo que ocupa a ordem das unidades. Também, né? Qual é o que está ocupando lá a ordem das unidades? Vocês vão responder, o algarismo que ocupa a ordem das dezenas, tá? Então, só visualizar o número próprio da resposta, tá? E ler-se, como é que a gente lê esse numeral? Então, vocês vão escrever como é que faz a leitura desse numeral, tá? Então, logo aqui do lado nós temos as centenas, né? Que nós só vamos ver na próxima aula, tá? Essa é a nossa atividade de hoje. Ela tá bem simples, bem fácil de fazer, tá? É só a questão das ordens. O material dourado aí que eu mostrei lá, visualizem bem aquele material para que vocês possam realizar a atividade. Ele também é bem prático, tá? De entender, ok? Nós vamos finalizar aqui, dar início, tá? Ciências, dar continuidade até onde o nosso tema, até onde vai o universo, ok? Então, nós vimos lá, né, o sistema solar, nós vimos os movimentos da Terra e também nós vimos as 4 fases da Lua, tá? Nós vimos isso lá no início das aulas, né, remotas aqui. Eu passei toda essa questão do sistema solar, dos movimentos da Terra, né, e das 4 fases da Lua. Então, eu espero que vocês ainda lembrem, tá? Tenham fixado esse conteúdo para responder essa página 10 aqui, tá? Então, aqui na quinta questão, nós temos o seguinte. Sobre os movimentos que a Terra executa, responda. Qual o motivo da origem dos dias e da noite? Tá? Então, isso aqui faz parte de um movimento da Terra. É o de rotação? É o de translação? Então, vocês vão ter que lembrar, recordar que movimento é esse, que vai dar origem aos dias e às noites, tá? E que motivo, né, faz isso? Por que acontece anos bissexto? Também já comentei aqui por que acontece o ano bissexto, tá? Então, é só dar uma dica aqui, ele vai ocorrer de 4 em 4 anos e tem um movimento da Terra importante em que ocorre esse ano bissexto e também tem um motivo por que ele acontece, tá? Eu já relatei aqui também para vocês, tá? Tentem recordar. Na letra C, quais as consequências do movimento da translação, tá? Quais as consequências do movimento de translação. Então, o que acontece? Quais são as consequências desse movimento da Terra, tá? Também foi dito aqui e também tem no livro de vocês, tá? Na sexta, qual a teoria mais aceita para o surgimento do universo? Tá? Eu também até já comentei isso aqui em aulas anteriores, tá? Há 2 teorias, tem uma que é mais aceita pela humanidade, tá? Principalmente por quem é cristão, essa teoria é mais aceita. E também tem uma teoria científica, né? Que os cientistas, eles levantam muito a bandeira para isso, como surgiu o universo. Mas na humanidade em si, a outra teoria, ela é mais aceita, porque a grande parte, né, da população é cristã, então aceita mais essa teoria do que essa outra teoria que é científica, tá? Então, tentem lembrar também quais são essas teorias, ok? Logo aqui na sétima, nós temos o seguinte: leia o texto a seguir, responda e depois responda aos questionamentos. Aí temos um texto aí, Viagem a Marte, tá? Vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, Viagem a Marte. Tentem observar bastante, absorver, né, o que esse texto está repassando para vocês. E na letra A tem o seguinte: em sua opinião,
A viagem para Marte pode dar certo? Justifique a sua resposta. Isso é uma ideia, né? Uma ideia não, né? Tem até tentativas, né? E bilhões, né? Sendo investido nisso aí, né? Há poucos dias aí, um foguete, né? Foi lá fazer a primeira tentativa, né? Só que acabou explodindo, né? Bilhões foram jogados fora, né? Ao invés de ter investido em algo, né, para a humanidade, tá? Mas fizeram um investimento aí nessa tentativa, né, de levar esse foguete, né? Já aconteceu outro, já tiveram sucesso, né, em equipamentos que chegaram até Marte, mas de acordo com o texto aqui em si, vocês vão responder essa letra A, tá? Na letra B, quais os problemas podem ocorrer na tentativa de habitar outro planeta, tá? Então, quais são os problemas? Então, aqui no texto, vocês vão ler, tá? E vão responder essas duas questões aqui. As respostas, elas são bem pessoais, são opiniões em relacionada aí o que o texto informa para vocês, tá? Vamos dar sequência aqui na questão 8. Observe a localização da Lua em relação ao Sol e responda às perguntas, tá? Veja aí a Lua, tá? Ela mais escurinha e mais clara. O centro, e temos aí, né, a minguante e a crescente. Temos também o Sol no centro, então vocês vão responder o seguinte: numere corretamente as posições da Lua na imagem de acordo com o tipo de fase em que se encontra. Nós temos aí a Lua cheia, a Lua nova, a Lua minguante e a Lua crescente, tá? Então escreva as características de cada fase da Lua, tá? Tentem recordar aquelas características que foi dada aqui no vídeo, também as características que vem no livro de vocês, tá? Algumas características, ok? Então, vocês vão relatar, escrever aqui algumas características da lua nova, da lua cheia, da lua minguante e da lua crescente, tá? Então, essa é a nossa atividade de ciência hoje, tá? Nós vamos encerrar aqui, tá? Porque esse conteúdo dele já foi bem aprofundado, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido bem esse conteúdo, tá? Vamos dar início aqui à ética, okay? As orientações de ética, que temos como tema hoje o diálogo. E o diálogo é a conversação entre duas ou mais pessoas, tá? É a conversa, né? O diálogo entre pessoas. Que possam, que escutam e que entendem, tá? O que dizem, o que falam, o que relatam, né? De uma forma para que o outro, né? Que está ouvindo, né? Ele compreenda. Não adianta pessoas de línguas diferentes tentar um diálogo e não conseguir, né? O diálogo é aquele em que eu vou falar, o outro vai compreender, o outro vai falar e eu vou compreender, ok? Então, o diálogo vai ser isso, tá? Então, vocês vão ler esse trechinho, tá? Aqui do livro de vocês também, tá? E vão completar as lacunas aqui do lado, tá? Então, diálogo qual é o conceito de diálogo, tá? Então, vocês vão colocar, vão conceituar aqui essa palavra diálogo. O que é o diálogo, né? Que já foi dito aqui, tá? Na segunda, estas crianças estão agindo de forma ética, tá? Imagine o que cada uma está dizendo e escreva nos balões, tá? Então, tem um grupo de crianças. Tem uma criança ali na árvore, duas crianças na árvore. Logo do lado tem mais duas crianças. Tem um garotinho ali com a meninazinha sentada em um banco, né? Oferecendo algo para ela, tendo também um outro diálogo. Então, nesses balõezinhos, vocês vão colocar diálogo de acordo com a imagem que vocês estão visualizando, tá? Então, é bem livre, é pessoal, tá? O que vocês forem colocar a fala deles, né? O diálogo entre eles, ok? É bem pessoal isso aqui, ok? Aqui na terceira questão, observe as imagens e circule as situações nas quais não está acontecendo o diálogo entre as crianças. Então, temos três imagens. Qual das três não está acontecendo o diálogo, não está acontecendo uma conversa, tá? Então, temos a primeira situação, a segunda situação e a terceira, tá? Então, vocês vão marcar aquela que não está acontecendo o diálogo, ok? E aqui na letra A, nas imagens circuladas, acontecem apenas a falta de diálogo e atitude sem ética, tá?
Então, nas imagens que vocês vão circular, está acontecendo só a falta do diálogo ou também uma falta de ética entre as pessoas, tá? Na letra B, que problemas há nas imagens que você circulou? Qual é o problema que vocês identificam? Qual é o problema que vocês visualizam nessas imagens, tá? Que vocês circularam, ok? Então, vocês vão citar aqui. Na quarta, vocês vão ler uma situação a seguir, tá? E vão responder o que se pede. Então, no quadrinho de verde ali, vocês vão ler, tá? Aquela situação que está acontecendo. E na letra A, vocês vão responder como Clara pode contornar a situação, tá? Como Clara pode contornar a situação. Então, tem uma situação naquele quadrinho de verde em que vocês vão fazer a leitura, tá? E tentar entender que situação é a que a Clara está passando. Então, como ela pode contornar essa situação? Então, vocês vão responder, tá? Aqui, tia, dessa forma, ela pode contornar dessa forma, ela pode fazer dessa forma, tá? Então, vocês vão citar aqui. Na quinta, observe a cena abaixo e circule a pessoa que não está agindo eticamente, tá? Percebam que tem uma pessoa, né, ao telefone, tá, conversando ali, tá? E percebam também lá em cima que tem depois de 40 minutos, tá? Então, aquela pessoa ali que está naquele telefone, ela já está há 40 minutos. Perceba também que tem uma fila, né, de espera. Então, aquela pessoa já está há 40 minutos, né, enquanto outros estão esperando ali na fila também para fazer suas ligações aqui. Essa pessoa que está já há 40 minutos, ela está agindo de forma ética, tá? Ela está agindo de uma forma correta, sabendo que há pessoas também necessitando desse mesmo telefone, tá? Então, vocês vão responder aqui, ok? Aqui na página 12, tá? Nós temos o seguinte, observe a ilustração para responder as questões, tá? Então, temos uma imagem aí, tá? Na letra A diz o seguinte, está acontecendo diálogo entre eles aqui, entre os dois, tá? Então, percebam, os balãozinhos, eles vão dar indicações, tá? Aquele meninozinho loirinho, tá? Ele está cantando. Vou dar uma dica aqui para vocês, como é que vocês vão descobrir se está havendo diálogo ou não. Aquele menino está cantando. Já o outro garotinho ali, ele está tendo uma ideia, porque normalmente se usa, né, aquela luzinha ali, né, como se alguém tivesse tendo uma ideia, né? Então, um está cantando, o outro está tendo uma ideia. Já estou dando uma dica. Aqui, nessa imagem, está havendo algum diálogo? Está tendo diálogo entre os dois? Aí, vocês vão responder, tá? Na B. Como você percebeu isso? Tá? Como é que se percebe? Já dei uma dica grande aqui para vocês, tá? Como é que se percebe? Se está havendo diálogo ou não entre os dois, tá? Na sétima, nós temos situações do dia a dia, tá? No nosso dia a dia, existem várias regras, né? Que determinam uma boa conversa. Uma dessas regras, por exemplo, diz que devemos sempre respeitar a pessoa com quem falamos, tá? Então, temos duas situações aí. Temos a primeira imagem, temos a segunda imagem, tá? Então, vocês vão observar essas imagens, tá? E vão indicar se há algum problema na conversa, tá? Observem a primeira imagem. Tem algum problema nessa primeira imagem? Então, vocês vão justificar. Observem a segunda imagem. Há algum problema também nessa imagem, no diálogo entre essas pessoas? Se há diálogo entre essas pessoas, então vocês também vão justificar, tá? A resposta de vocês, tá? Vão dizer sim ou não, né? Tá acontecendo isso e justifica, tá? Então, esse tema central aqui é o diálogo. E o diálogo nós vimos, né, que é uma conversa entre duas ou mais pessoas e que elas se entendam e também que elas se ouçam, né? Possam escutar umas às outras, tá? Que haja compreensão em todas elas, ok? Então, nós vamos finalizar aqui, tá? Até a próxima aula. Eu desejo a todos uma excelente atividade. Mais uma vez, qualquer dúvida, né, que surgir, tá? Podem estar me enviando uma mensagem, ok?
Um ótimo dia a todos e até a próxima aula. Tchau, turma!